Bom dia, no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. A greve nacional realizada na última sexta-feira uniu os trabalhadores do país em defesa da aposentadoria. A presidenta estadual da CUT, professora Eliane Bandeira, fala mais sobre o assunto. Bom dia, Eliane. Bom dia, Leilton. Bom dia, trabalhadoras e trabalhadores em educação. Bom dia a todos os ouvintes do programa Extra Classe TV. Então, estamos saindo, de um momento de greve nacional e a primeira coisa que eu queria saber de você, assim, que importância tem um país se mobilizar e realizar uma parada em nível geral? Então, Leilton, a gente já tem uma cultura, de construção de greves de categorias. São greves que têm uma pauta única daquela categoria. As greves gerais, elas acontecem quando tem uma pauta que ela une toda a classe trabalhadora. Então, assim, nesse momento que a gente vive hoje nesse país, que ele vem já de uma conjuntura que tem sido construída desde 2016, que iniciou-se com o impeachment da presidenta Dilma. Quando Bolsonaro assume a presidência do país, começam os ataques à classe trabalhadora. Foi nesse momento que a classe trabalhadora passou por uma reorganização. Então, assim, veio a reforma trabalhista, que foi um momento de grandes ataques ao direito dos trabalhadores e das trabalhadoras. Sob promessa de que ia aumentar emprego e aí ela veio, não só a reforma trabalhista, mas a própria reforma da Previdência, que foi derrotada em 2017, a partir daquela grande greve que a classe trabalhadora fez em 28 de abril de 2017, que foi um momento histórico. Naquele momento, a gente conseguiu barrar a reforma da Previdência. E todas essas medidas que têm sido adotadas desde o governo de Temer, agora no governo Bolsonaro, eles vêm com uma mesma narrativa. A geração de emprego e renda, o desenvolvimento econômico desse país. E o que a gente tem percebido, Leilton, é que o processo ele tem acontecido ao inverso. A reforma da trabalhista, o que ela trouxe para o país? Aumentou o número de desemprego, a precarização dos serviços, o país ele não cresceu economicamente, e agora essa mesma narrativa ela vem para a classe trabalhadora e para a sociedade desse país, como a reforma da Previdência ela vai salvar o país. Aprovou a reforma da Previdência, o Brasil vai começar a ser Alice no País das Maravilhas. Tudo perfeito, vamos voltar a ter crescimento econômico, vamos voltar a ter empregos. E a gente sabe que isso não é verdade. Isso não é verdade. O que a gente vê acontecendo no Brasil hoje é a negação da nossa democracia, são medidas que ferem a Constituição. A própria reforma da Previdência tem vários pontos que ferem brutalmente a nossa Constituição. São ataques à classe trabalhadora. O Brasil sendo vergonha internacional. O Brasil, que era um país que era respeitado mundialmente, hoje é um país que vem num processo de declínio. Então, a greve geral, Leilton, ela se organiza por esse processo de organização da classe trabalhadora para garantia dos seus direitos. E, assim, a greve geral ela não é um instrumento que a classe trabalhadora banaliza. Não só a greve geral, mas as greves. A greve ela é o último instrumento que a classe trabalhadora tem. É quando os processos de negociação não avançam. E aí chega aquele momento que você tem que ir realmente para o enfrentamento. Em 2017 nós conseguimos barrar a reforma da Previdência, em 2018 esse é o nosso primeiro momento de greve geral, agora no 14 de junho, mas é um processo que a gente vai estar construindo, foi a primeira. Mas se essa reforma ela continuar avançando no Congresso Nacional, com certeza as centrais sindicais terá outras ações, a classe trabalhadora vai cruzar os braços, vai parar esse país, não só por um dia, Leilton,
mas por uma semana, pelo tempo que for preciso, para que a gente não veja os nossos direitos, né, as nossas conquistas históricas, que na maioria dessas conquistas, você sabe que elas foram construídas a partir de luta, de outras greves, né? E aí a gente vê tudo isso hoje indo por água abaixo. Ok, a gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com Extra Classe TV. O SINT-RN está presente através da revista. Extra Classe é uma revista de formação. Tem caráter opinativo e analítico. Expressa as ideias do sindicato na defesa dos trabalhadores em educação enquanto integrantes da classe trabalhadora. Tem como propósito maior o combate à manipulação política e tenta alienar a classe trabalhadora. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Hoje entrevistando a presidenta estadual da CUT, também diretora do SINT-RN, professora Eliane Bandeira. Eliane, a gente vê muito hoje, né, a população se expressando, inclusive numa polarização muito grande, né, nas redes sociais. Quer dizer, você tem muito uma militância virtual, né? É muito importante esse povo ter ido para a rua, não é isso? Então, Leilton, é claro que as mídias, que as redes sociais, né, que a comunicação, ela é importante. Mas a gente precisa mostrar a nossa indignação na luta, e é nas ruas, é ocupando as ruas, né? E eu sempre digo que esse processo, ele tem um caminho, né? Para a gente chegar às ruas, é um processo que ele é construído. Como é que esse processo ele é construído? Ele é construído por nós, centrais e sindicatos, no nosso diálogo cara a cara com as nossas bases, né, no processo de mobilização. É através das mídias sociais, das nossas entidades, as mídias sociais particulares, que também tem um processo de mobilização e de organização, não só da classe trabalhadora, mas eu acho que da sociedade no todo, né, através desse processo que a gente constrói a luta. Mas essa luta, ela precisa ter um fim. E o fim deve ser a resistência, e a resistência é a ocupação das ruas, é as greves gerais, são as grandes mobilizações. Mas eu avalio que aqui no Brasil e aqui no Rio Grande do Norte, a gente tem alcançado muito esse objetivo, né? Assim, as grandes manifestações que aconteceram nos últimos anos, né? E em especial agora em 2019, mostra que a classe trabalhadora, que os estudantes, que a sociedade, ela já despertou, ela já consegue fazer uma leitura, né, dos fatos que estão acontecendo, né? Não existe mais aquela grande manipulação das grandes mídias, né? Que eu acho que as redes sociais têm essa contribuição de desmistificar o que é dito nos grandes meios de comunicação, né? Mas esse é o processo. Essa luta que a gente tem travado hoje contra essa reforma da Previdência, contra as privatizações, contra os cortes da educação, contra o ataque à soberania nacional, né? Não é uma luta de um partido, mas é uma luta de todo o povo brasileiro. É uma luta nossa, é pela nossa sobrevivência, né? É pelo Brasil independente e democrático que a gente vem lutando. Então, a classe trabalhadora e a sociedade brasileira, ela tem se unido, né? Eu sempre digo que esse foi um dos momentos que na história do Brasil que a gente está vivendo hoje, Leilton. Esse momento hoje é de unidade, né? Bolsonaro, ele conseguiu uma coisa que, assim, mexeu com todo mundo. Nós já tivemos momentos, Leilton, de luta, que algumas categorias, né, ficavam fora. Então, assim, tinha alguém que dizia, não, eu não vou para essa luta, porque essa luta não é minha, porque eu estou aqui garantido. Mas essa reforma da Previdência, Leilton, ela veio para unificar todo mundo, né? Porque ela ataca quem já morreu, né? O pessoal ri muito quando eu coloco isso, né? Quem já morreu por quê? A questão das aposentadorias, né? Das pensões. Das pensões. Né? Que fica para a família, né? E aí tem redução dessa pensão, né? Ela ataca quem está no mercado de trabalho hoje.
Porque mesmo se a gente conseguisse manter a questão de aposentadoria especial, se a gente conseguisse manter a questão do tempo de contribuição, Leilton, mesmo assim, essa reforma ela tem uma espinha dorsal que eu sempre coloco, que é a questão da capitalização, né? Que aí, se hoje tem essa falácia de que a Previdência Social tem um déficit, tem um rombo, com a contribuição tripartite, né? Que é trabalhador, governos e o sistema patronal, e você imagine só eu, trabalhador, contribuindo, colaborando, né? Como é que isso vai terminar? Então, assim, é um processo que unificou, é uma luta que é do jovem, do velho, de quem nasceu, e a gente até luta para quem ainda vai nascer, porque que país é que a gente vai estar deixando para as novas gerações, né? Que país e que sistema de aposentadoria que vai ficar para as gerações futuras, né? Então, assim, ninguém hoje está isento, né? Nem quem está aposentado hoje, porque se não tiver mais contribuição, como é que vai ser pago essas aposentadorias de quem está hoje? Então, é a unidade mesmo e a unificação da luta de toda a sociedade brasileira. E aí, dentro dessa unidade de toda a sociedade brasileira, tem um aspecto que diz respeito diretamente ao objetivo, né, desse programa aqui, que é a defesa da educação pública. E os profissionais da educação pública, a aposentadoria, a previdência dos profissionais da educação pública está sob ataque cerrado, não é isso? Leilton, todos nós estamos, né? Mas assim, a gente falando em especial para o trabalhador e trabalhadora em educação, né? Se essa reforma passar, perderemos a aposentadoria especial, né? Aumentará o tempo de contribuição, né? A idade. Você imagine, Leilton, uma professora com 60 anos de idade, 65 anos de idade, numa sala de aula, com jovens de 13, 14 anos, com crianças de 5, 6, 7 anos, todos com muita energia, né? E aí a gente sabe que com a idade, a gente vai ficando mais lento, né? E aí você imagina como é que vai ser esse cenário. Hoje a gente já tem, eu sempre coloco que a gente já tem um adoecimento muito grande da nossa categoria, né? Porque é uma profissão que exige muito, né? Do seu intelectual, você precisa estar se atualizando, estudando o tempo todo. Uma sala de aula enorme, com vários alunos, as condições de trabalho são precárias, aí você imagina uma professora, um professor com 60, 65 anos de idade numa sala de aula, né? Então, assim, a classe trabalhadora, num todo, ela é afetada, mas os trabalhadores e as trabalhadoras em educação, os professores e as mulheres, né, são os mais atacados nessa reforma. Ok, nós conversamos com a professora Eliane Bandeira, presidenta da CUT-RN, diretora do SINT-RN. Eliane, muito obrigado por sua participação. Leilton, eu que agradeço, né, e aproveito esse momento para convocar toda a classe trabalhadora, né, para continuar nas ruas, para continuar na luta, porque só na luta e com a resistência que a gente vai vencer esses ataques, é que a gente vai derrubar essa reforma. É nas ruas e na luta, né? Nesta segunda, dia 17, o SINT-RN vai reunir os educadores que participam dos conselhos escolares do município de Natal. O objetivo é discutir a construção de uma possível greve na educação da capital, bem como a pauta de reivindicações. O encontro terá início às 14 horas no auditório do SINT-RN. Já está em funcionamento o coletivo jurídico da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE. A solenidade de instalação foi realizada em Brasília, na sede da CNTE, e contou com a presença da diretoria jurídica do SINT-RN e de seus advogados. O coletivo tem como objetivo unificar as ações em defesa dos direitos sindicais e sua construção era uma defesa antiga do SINT-RN. Nosso programa vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até domingo que vem.